Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu ocupo a tribuna para trazer, na verdade, algumas situações que a gente está passando em Caxias do Sul, mas que dizem respeito ao mesmo tema, que é a questão da merenda escolar. A gente tem agora, a gente sabe que recém começou o ano letivo, e a gente tem informação que o governo do Estado não tem repassado o recurso, ou não tem repassado a merenda escolar, de fato, para as escolas do Estado. Então, a partir do início desse ano, algumas escolas conseguiram, com o que tinha de estoque nas escolas ainda do ano passado, conseguiram manter a merenda escolar por alguns dias. No entanto, a maioria já está enviando os bilhetes para a casa dos estudantes, pedindo que os estudantes tragam a merenda de casa. Então, o governo do Estado, hoje, não está disponibilizando o mínimo, que é para a pessoa poder aprender. A gente sabe que, em momentos de crise, é onde as pessoas acabam, muitas vezes, se alimentando, inclusive, na escola, tendo a melhor refeição na escola. E nós estamos falando de escolas públicas. Então, as escolas estaduais estão encaminhando. A gente aqui, então, já peço para a vereadora Paula, como representante do governo do Estado, para que veja essa situação, para que a gente resolva o quanto antes, porque não dá para começar as aulas sem merenda escolar. E, no mesmo tema, quero dizer que também recebi... Já lhe concedo. Bom, pode, vereador Bessan. Vereadora, ontem, com a mesma preocupação da senhora, até um tema muito importante, até parabenizo por isso, e a gente, quando ficou sabendo desse bilhete, na mesma hora, eu já entrei em contato com a quarta CRE, com a Viviane, e aí ela me deu a resposta, até está por e-mail e também pelo telefone, que o que aconteceu naquela escola? Ela tem merenda até sexta-feira. Tá? E aí a diretora estava tentando, na verdade, que não faltasse, então ela estava economizando porque não sabia se ia vir e tal. Aí a Viviane me passou que até sexta-feira o governo estará mandando, estará tudo ok, que não vai ter problema nenhum. Mas a gente questionou, foi atrás, e da mesma hora a gente entende que isso não pode acontecer de forma alguma, faltar merenda escolar. E a gente foi atrás e aí ela confirmou que até sexta-feira estará tudo regularizado, mas tem merenda até sexta. Ela estava mais com uma prevenção. Vereador, talvez o senhor tenha ficado sabendo da escola São Caetano, mas o Apolinário também já mandou um recado na agenda e não tinha merenda. Então, várias escolas não têm merenda. Então, uma que outra tem um pouco mais, outra tem um pouco menos, mas tem escolas que agora os estudantes já não têm merenda escolar. Então, isso é um problema de todas as escolas estaduais. Essa pontual tinha merenda, um pouco comprou com verba do CPM, mas não dá, Isso é algo prioritário. Para a criança poder aprender, nem de criança, porque é adolescente, escola de ensino médio, a maioria trabalha com adolescentes, mas para aprender, ela precisa estar alimentada. Sem estar alimentada, a gente sabe que aumenta a violência, aumenta a falta de concentração, não existe aprendizado com pessoas com fome. E aí eu quero dizer que também o governo municipal também está com problema. A gente tem informações agora de que as escolas de educação infantil, na semana passada, receberam metade da merenda nos aspectos de verdura, frutas, cebola, legumes. Essa parte praticamente não veio na semana passada, não atendeu a demanda para as escolas de educação infantil e provavelmente para as municipais também, porque são todas, recebem da mesma licitação. Só que a escola de educação infantil atende o dia todo. Nós estamos falando de 4 refeições, que as crianças pequenas também fazem. E essa semana aqui não receberam nada. Não receberam praticamente nada. Não veio ovos, não veio verduras, não veio legumes. Então, na verdade, a gente está com problema de merenda em todos os aspectos em Caxias do Sul, nas escolas estaduais e nas municipais. Só que não dá, não se faz educação dessa forma. Como eu disse, momentos de crise como a gente está vivendo, as crianças da educação infantil, com toda a necessidade que tem, a gente sabe que tem uma prioridade para ocupar as vagas de educação infantil. São as crianças com mais vulnerabilidade social, e aí vão se alimentar de uma forma não saudável. A gente sabe, inclusive, que a parte do setor de nutrição da SMED não informou as escolas de educação infantil um novo cardápio adequado ao que foi fornecido.
porque não foi fornecido o que comportasse o cardápio que tinha sido passado para as escolas. Então, as escolas estão inventando um cardápio que não é o mais saudável possível, não é o mais equilibrado possível, para que, né, dê conta dessa situação. Então, o vereador Bressan, já como presidente da Comissão de Educação e também como líder do governo, também precisa ver essa situação das escolas municipais. Como vai se resolver essa questão da alimentação? Como vai se resolver essa questão da alimentação nas escolas da educação infantil aqui no município e as escolas municipais? Se é falta de licitação, se é erro de licitação, não se sabe. Mas a gente precisa ter informação. E as escolas também precisam ter informação para saber como se adequar da melhor forma possível e dar o melhor alimento, um alimento mais equilibrado para as crianças do nosso município. Vereador Kiko, depois vereador Fiuza. Vereadora Denise, tanto no estado como no município, todo ano é a mesma confusão. É falta de vagas, é falta de professores, é confusão no transporte. E agora na alimentação, sabe o que mais falta? É planejamento. Planejamento. Parece que um ano termina, não vai ter mais aula no outro ano. Todo ano nós, vereadores, escutamos reclamações de todos. É na vaga para a escola infantil, é no transporte, tem tudo. Então tem que ter um planejamento de todos os anos, não pode terminar o ano letivo e depois parar para pensar só quando vai começar as aulas. Isso é falta. É uma das coisas que mais falta, é planejamento. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador. Vereador Fiuza. Obrigado, vereadora Denise, parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação com as nossas crianças e adolescentes, como também a senhora faz parte da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, traz uma pauta muito preocupante, de responsabilidade de todos nós, e concordo também com o vereador Kiko, de planejamento. Quando se há um planejamento estratégico, em menção de meio e médio e longo prazo, nós conseguimos, de uma certa forma, equilibrar e também diminuir essa demanda que a gente pode dizer no dito popular, o nosso calcanhar de Aquiles, que a gente sempre vai ter, infelizmente, a dificuldade na área da educação, com vagas escolares, com esse planejamento de estratégico de refeição e também de transporte escolar e tantos outros quesitos na nossa educação infantil e também fundamental. Mas quando a senhora traz isso, traz para que isso seja realmente explorado e a gente possa entender o quanto nós precisamos avançar para construir uma sociedade educativa da melhor maneira possível. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Alberto. Vereadora Denise, parabéns por trazer esse tema. Eu acho que ele chegou para vários vereadores também e está circulando, mas a senhora mostra esse interesse. Também não sabia da questão das escolas municipais, mas essa questão da escola estadual, da Escola de Ensino Médio de São Caetano, o valor lá é 5.704. 5.704 que deveria receber já. E não foi pago. E é preocupante, sim, a informação que foi postada nos grupos de WhatsApp da escola e que depois foi para as redes sociais, porque há 14 dias o que está sendo servido lá são com recursos do CPM. Do CPM, e com estoque de 2019. E a senhora se refere também ao Polinário, mas eu cito também a Escola Cristóvão de Mendonça, que está numa situação não parecida, mas também tem, utilizando o estoque de 2019. Então, junte-se a isso. Falta de professores, não adianta a quarta CRE dizer que não tem falta de professores, que tem falta em diversas escolas a falta de professores. Fechamento de escolas de educação de jovens e adultos, enfim, tem uma série de situações em que esse governo do Estado não tem cumprido aquilo que prometeu em termos de educação. E, então, é preciso que essas situações elas não cheguem nesse extremo, fora a falta de estrutura, né? Eu pego como exemplo o muro caído, rompido lá, colocando a vida de estudantes lá do Abramo Randon, que é desde o ano passado, desde o início do ano passado. Então, são situações assim, e que bom que a senhora se refere ao assunto de educação, porque é nunca demais a gente trazer esses assuntos de educação. Obrigado, vereadora. Bom, vereadora Paula... Uma parte, então, pode ser, vereadora? Eu estou conversando com a coordenadora da quarta CRE, o que ela coloca aqui, então, né? Que o Fundo de Participação do Estado
Houve um erro no depósito desse valor, foi inclusive parar na conta de diretores, né? E que isso, então, já está sendo reprogramado. Foi exatamente, estão sendo pagas as contas, inclusive um erro, né? Algumas escolas, o dinheiro foi parar na conta da diretora. Isso está sendo corrigido e tudo sendo pago. Essa semana queremos liquidar tudo, né? Então, a merenda do Estado foi empenhada e até o final da semana tudo será pago. Não vai faltar merenda, mas houve um erro. Obrigada, vereadora, mas, na verdade, isso é lamentável, né? Porque um governo que já está aí nos 2 anos está errando conta para depósito, nossa, então a gente não está fazendo o ABC, né? Tem muita coisa para fazer. Então, peço, né, a ajuda dos vereadores, aí, tanto da base do governo municipal, do Estado, para que a gente resolva essa questão das merendas, porque educação, né, precisa ter condições para as crianças aprenderem. Então, peço a ajuda aí dos colegas. Uma declaração de líder à bancada do PDT. A palavra